estar aqui com vocês, né, mais uma vez, para poder compartilhar algo com vocês da palavra de Deus. E a gente está aí nessa quarta-feira, né, nessa nova série de mensagens que a gente começou aí há algum tempo. O pastor Luiz já começou, o pastor Ronald já veio falando aqui bastante coisa sobre isso, e eu hoje estou tendo essa oportunidade de compartilhar algo contigo sobre esse tema aí, né, sobre a nossa nova realidade, a sua nova realidade. Então o texto que a gente tem colocado como base é esse texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, que vai dizer que logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então o que Paulo está falando aqui para a gente é que aquela velha vida pecaminosa, aquela velha natureza pecaminosa, ela agora, a partir do momento que eu decido, e é bom a gente guardar essa palavra, porque eu decido entregar a minha vida a Jesus, eu decido viver por essa palavra, viver à medida que o Senhor vai me ensinando a andar nos caminhos dele. Eu agora não vivo mais sobre essa natureza pecaminosa. Eu agora vivo uma natureza, uma nova vida dirigida pelo Espírito Santo. Então Paulo está nos passando esse ensinamento. Agora eu e você não fazemos mais parte daquela velha vida. Não dá para continuar uma nova vida, como ele está dizendo aqui, colhendo pensamentos, colhendo atitudes com pensamentos da velha vida. A nova vida não vai dar para ser vivida colhendo frutos de uma velha vida. Então eu preciso deixar a velha vida de lado, porque eu me tornei uma nova criação. E quando a gente pensa, a gente olha assim, nos tornamos uma nova criação, o homem, ele quer viver a sua vontade. E a gente vai lá para Gênesis, por exemplo, 2 e 3, quando o homem, ele decide, a partir do momento que ele come o fruto, ele decide não mais andar segundo a vontade de Deus, mas segundo a sua própria vontade. Então, ele decide comer o fruto, do qual Deus havia falado para ele não comer. É como se ele falasse assim: não, Deus, eu não quero mais viver a sua vontade, mas agora eu quero viver a minha vontade. Então, o que a gente percebe quando a gente se torna uma nova criatura, quando Paulo vai falar sobre essa nova criação, ele está levando em consideração que nós nascemos de novo. Ele está levando em consideração que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu agora tenho o Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu decidi fazer isso. E viver essa vontade própria não cabe mais na vida do homem, a partir do momento que ele se tornou um servo de Jesus. Então, o que a gente vê quando se torna nova criatura nos dias de hoje, é muitas atitudes parecidas com a de Gênesis 2 e 3. Quando o homem, ele decide, ele quer continuar vivendo através das suas próprias atitudes. Ele quer continuar vivendo da sua própria vontade. E dentro desse conceito de viver a sua vontade, o que o homem mais anseia é o quê? Ser livre, ter liberdade, ter uma verdadeira liberdade. E o que o mundo vai nos apresentar como uma forma de liberdade é um modelo de liberdade, um modelo de libertação totalmente afastado da palavra de Deus. Quando ele decide ser livre pela sua própria vontade, ele decide, por exemplo, viver baseado em bebidas alcoólicas, em drogas, e ele acaba se tornando escravo do vício. Quando ele decide, por exemplo, um filho decide não mais viver na obediência dos pais, ele acaba vivendo escravo e colhendo frutos das atitudes ruins que ele toma, porque ele não está mais vivendo debaixo de uma obediência, debaixo de uma bênção do seu pai e da sua mãe. Quando o homem, por exemplo, que é casado, ele decide se satisfazer com relacionamentos fora do casamento, ele acaba se tornando escravo da sua eterna insatisfação.
Quando a pessoa ela se resolve colocar o seu corpo a viver o prazer da carne, ela acaba, por exemplo, alcançando uma gravidez que não era esperada e tendo que abrir mão de tudo aquilo que ela tinha planejado, e ela acaba vivendo escravo de uma atitude errada por causa do que ela viveu através da sua própria vontade, através dos pensamentos humanos, do pensamento da sua carne. Então, esse conceito de liberdade que o mundo tenta nos apresentar, será que realmente nós somos livres ou nos tornamos escravos das consequências de atitudes que tomamos fora da base que é a palavra de Deus? Estamos seguindo uma direção que não é a direção que Deus tem para nós, que não é a direção que o Espírito Santo quer nos conduzir. Será que somos livres? Será que estamos vivendo realmente uma verdadeira liberdade? E o que a gente tem observado, por exemplo, dentro das igrejas, é que ela não tem olhado mais para dentro, ela tem se preocupado muito em olhar para fora. O que está acontecendo lá fora? A maneira como as pessoas estão vivendo, parece que elas estão felizes, parece que está tudo indo muito bem. Até mesmo determinados líderes, eles, para não perder o número de pessoas dentro da igreja, pensando até em questões financeiras, outras vezes até tendo boas intenções de não perder pessoas para o mundo, eles tentam adaptar modelos dentro da casa do Senhor, para que venha agradar o homem, para que venha fazer a vontade do homem. Será que isso é liberdade? Ontem a gente estava lá na academia da Fé Tijuca, e o pastor Wellington lá no IOS, e o pastor Wellington ele deu uma mensagem bem legal, e ele falou que nós temos que fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Nós não temos que fazer aquilo que é para agradar as pessoas, que é para a nossa vontade, se Deus não nos mandou fazer. Então, a maneira que nós temos que agir é segundo a ordem de Deus. Se não está na palavra de Deus, eu não posso agir, eu não posso fazer, porque eu estou agindo segundo a minha própria vontade, para me satisfazer ou para satisfazer o outro. Então nós somos chamados a fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Isso está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo número 19, ele vai falar exatamente sobre isso. Prometendo-lhes liberdades, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Aquilo que controla a minha maneira de pensar, aquilo que controla as minhas atitudes, me torna escravo. Então eu passo a ser servo daquilo. Pedro está falando de um grupo de pessoas que querem liberdade, que querem viver livre, mas segundo a sua própria vontade. Eles não querem viver segundo a palavra de Deus. Eles vão à igreja, eles aceitam Jesus, eles vêm aos cultos, eles querem ser reconhecidos como nova criatura, mas eles não querem viver a nova criatura. A nova criatura, ou eles não querem viver, ou eles querem viver somente em parte. Isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Ah, isso aqui é bom, isso aqui eu vou levar em consideração, isso aqui eu não vou levar em consideração. Eles consideram que, eles desconsideram, eles passam a não dar crédito a padrões imutáveis e que não vão ser mais, nunca vão ser mudados da palavra de Deus. Eles querem colocar pensamentos humanos, dizendo que a palavra ela está antiquada, ela não faz parte desse momento, mas como o pastor Luiz falou aqui, são pensamentos imutáveis, são pensamentos da palavra de Deus que não vai mudar, porque é o melhor pensamento, é a melhor direção para a minha vida e para a sua. E Jesus, ele vem nos apresentar um modelo de liberdade totalmente contrário ao que o mundo tenta nos convencer. Ele vem nos apresentar um modelo de liberdade do qual o homem, ele fica livre, ele fica totalmente desimpedido de ter acesso com Deus.
ele não mais é escravo dos seus pensamentos e das suas atitudes carnais. Ele não mais é escravo do pecado. Por isso que eu quero conversar sobre você, sobre essa questão de liberdade, sobre a verdadeira liberdade. E o tema da mensagem que eu quero falar com você hoje é esse aqui, ó. Eu sou livre. Você também é livre. Não somos livres por aquilo que nós buscamos, por aquilo que nós fazemos. O homem não é livre porque ele está querendo atender às suas próprias paixões. Ele é livre porque o Senhor pagou um preço, um alto preço na cruz, um preço de sangue, e isso nos deu novamente acesso ao Pai. Isso não nos tornou mais culpados diante do pecado ao Pai. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Ele fez. Então a gente não pode deixar que o inferno ele venha nos enganar com esses pensamentos da velha natureza, para que a gente, com essa nova vida que agora estando em Cristo nós temos, porque nos tornamos uma nova criação, não venha a tomar atitudes e pensamentos e colher consequências ainda da nossa velha vida. Nós não podemos deixar que Satanás nos engane com relação a isso. Jesus vai falar sobre essa verdadeira liberdade lá no capítulo 8 de João, a partir do versículo 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente, mas o filho, na família, mas o filho pertence a ela para sempre. No versículo 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então essa verdadeira liberdade, aonde eu e você passamos a ser livres, é quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente se torna uma nova criatura, mas a gente vive todos os dias essa nova criatura. Passa a ser uma prática de vida diária na minha e na sua vida. Isso quer dizer que nós não vamos errar, César? Nós vamos errar. Pode ser que a gente venha a pecar, sim, mas o pecado ele não mais vai me dominar. Eu me arrependo, eu desisto daquele pecado, eu abro mão daquela velha natureza e olho novamente para quem eu sou em Cristo e vejo que eu sou livre. Novamente eu tenho acesso ao Pai, porque Ele morreu na cruz por causa disso. E isso é uma das coisas que o diabo mais tenta enganar eu e você. Ele nos convence a viver aquela prática de vida antiga. Ele tenta toda hora nos convencer a que a gente tenha atitudes pecaminosas da velha natureza, e ele é o primeiro a nos acusar. Aí você é uma nova criação, você aceitou Jesus, você se batizou, ele mesmo vai nos acusar. Ele vai nos estimular e também vai tentar nos tirar dessa verdade. Ele vai tentar fazer com que a gente não olhe para a palavra, mas olhe para as consequências. Então a primeira observação que eu quero trazer para você aqui, diante de tudo isso que eu acabei de falar, é que a sua liberdade em Cristo é a sua maior riqueza. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos permitir que o inimigo ele tome essa verdade das nossas vidas. Ele nos faça ver como se nós estivéssemos presos. Quando a gente pega o sentido de prisão no dicionário do Aurélio, a gente vai ver lá que uma das coisas que significa prisão é cativeiro. Então a gente não pode permitir que o inimigo ele torne o nosso coração novamente cativo à velha natureza que nós tínhamos. Ele nos leve a atitudes e pensamentos do homem do passado, da vida passada, porque agora nós temos uma nova vida em Cristo, e através da palavra dele em Cristo, nós podemos viver essa nova natureza. Paulo tinha uma grande preocupação com isso, que a gente não fosse enganado, que as pessoas não se entregassem àquela velha natureza. Ele vai falar sobre isso lá em Gálatas 5, capítulo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.
Não voltem a ficar presos àquela natureza do qual você não era conduzido pela palavra de Deus, do qual o Senhor Jesus não era o seu Senhor. Não voltem a ficar presos a atitudes do qual você não tinha acesso ao Pai. Jesus, ele nos propõe uma nova maneira de viver, uma nova vida, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus tem para nos direcionar, segundo a vontade e o caminho dele, para que a gente novamente tenha acesso ao Pai. Então não voltem para aquela velha natureza. Sabe, quando a gente fala de vontade, uma das primeiras coisas que eu aprendi, quando eu comecei a estudar mais a palavra de Deus, é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Grande descoberta eu fiz. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para que eu vou querer meter minha mão nisso? Para que eu vou tentar mudar isso? Para que eu vou tentar achar que eu posso fazer melhor do que isso? Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a minha vida e para a sua vida. Será que o homem está achando que na vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, está faltando uma cereja no bolo? Será que o homem ainda se acha a cereja do bolo dessa vontade? Ou será que viver a vontade dele, boa, perfeita e agradável, vai ser a maneira do qual nós vamos viver libertos da escravidão do pecado? Então, uma outra consequência é isso aqui. Em Jesus, decidimos não ter mais o estilo de vida desse mundo. O nosso estilo de vida agora é a palavra de Deus. Percebe que é através dele. Agora eu não vivo mais da antiga maneira, porque agora eu sei que Jesus tem uma nova vida para mim. Eu me tornei essa nova criação. Então ele tem uma nova direção. Eu estava indo numa direção de morte, agora ele está me conduzindo numa direção de vida. Então essa é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, que nós não venhamos a morrer escravos do pecado, mas libertos em Cristo, para novamente nos reconciliarmos com o Pai. 2 Coríntios 3,17, Paulo vai falar isso aqui, ó. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. É aonde vem a libertação. Agora, eu e você não somos mais influenciados pelas coisas do mundo. Agora eu e você somos influenciados pelo Espírito que habita dentro de nós. Então, se a direção dele é para cá, eu vou continuar seguindo na direção que ele está me conduzindo. Eu não vivo mais a minha vontade, eu abro mão. Eu decidi abrir mão da minha vontade para viver a vontade dele. Não cabe mais viver a minha vontade a partir do momento que eu entreguei a minha vida para ele. Eu me entreguei para ele, agora eu sou servo dele. Ele agora é o meu Senhor. Ele agora tem a palavra dele para me direcionar. Ele deixou o Espírito Santo dele habitando dentro de mim para me direcionar. É ele que vai nos influenciar agora, não mais o mundo, não mais a minha antiga maneira de pensar. Então é esse aqui, ó. O Espírito é que produz liberdade. É ele que vai nos direcionar para essa verdadeira liberdade. É preciso ter um relacionamento com ele. Quando eu tenho essa verdadeira liberdade, quando eu creio e vivo essa nova vida, quando eu creio que Jesus me libertou da escravidão do pecado, ela não tem mais poder sobre mim. Sabe, liberdade é isso aqui, ó. Liberdade não é poder fazer, liberdade é poder negar. O mundo quer fazer. O mundo quer, vivam uma vida do jeito que vocês querem. Vocês são livres para fazer do jeito que vocês querem, e por isso que o mundo está aí como está. Se todo mundo hoje decidisse fazer a vontade de Deus, eu te garanto que nós íamos acordar amanhã e o mundo seria totalmente diferente. Mas a verdade é que o homem, ele continua fazendo a sua vontade, como é em Gênesis capítulo 2 e 3. Abrindo mão de fazer a vontade dele para fazer a nossa vontade. Eu quero fazer a minha vontade. Não, Senhor, eu abro mão da sua vontade porque eu quero viver a minha vontade. Ser livre é dizer não para o pecado.
Ser livre é não se permitir ser pressionado pelo mundo com uma maneira errada de viver, com uma maneira totalmente fora do que diz a palavra de Deus, tentando moldar o padrão desse mundo, tentando moldar a palavra ao padrão desse mundo. Ser livre é dizer não, é negar isso, porque agora eu decido, eu escolhi viver uma nova vida com Cristo, eu não abro mão disso, eu não permito que o mundo, ele me escravize novamente, eu não permito que Satanás me engane novamente, sabe? E esse é um grande problema, que muitas das vezes, pessoas não querem frequentar a igreja, pessoas às vezes ficam presas a se entregar para Jesus, pessoas às vezes preferem continuar vivendo no mundo do que estar vivendo uma vida na igreja, porque o inimigo, ele vai tentar nos dizer que viver uma vida através da palavra de Deus, viver uma vida através de regras, viver uma vida na igreja é uma vida de regras. Ele vai tentar enganar as pessoas com isso. Não, eu não vou abrir mão de tudo que eu vivo aqui no mundo, porque se eu for para a igreja eu não vou poder fazer mais isso, se eu for para a igreja eu não posso mais fazer aquilo. Não é nada disso. Eu agora não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo que o mundo me proporciona. Eu decidi que aquilo não é liberdade para mim, aquilo é cativeiro, aquilo é prisão, aquilo vai destruir a minha vida, aquilo vai me levar para a morte. Eu decidi que viver de acordo com essa palavra é vida para mim. Eu decidi que viver de acordo com essa palavra, eu agora tenho novamente acesso ao Pai que eu havia perdido. Então a conclusão é essa aqui. Salmos 1:6 vai dizer exatamente sobre isso. Porque se a gente não olhar para o que o mundo tem a nos dizer, se a gente não ficar olhando para o mundo, mas olhar para a palavra, olhar para a promessa, a gente vai viver isso aqui, ó. Salmos 1:6 na King James atualizada vai dizer: pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Então agora eu tenho a decisão de não mais viver de acordo com aquilo que o mundo quer me direcionar. Eu tenho o poder de escolha. Não é que eu tenho que viver de um jeito ou viver do outro. Não, agora eu decidi que a minha vida agora é do Senhor. A minha vida agora é direcionada pelo Espírito Santo. A minha maneira de viver, os princípios da minha vida são conduzidos por essa palavra. Abrindo mão da minha vontade. Abrindo mão daquilo que eu penso, aquilo que o mundo tenta me convencer do que é certo. O que é certo agora para mim é a palavra de Deus, e eu não abro mão disso. Eu quero começar a ler com vocês agora, no livro de Salmo, no capítulo 73, um salmo que fala sobre a vida do o salmista Asaf. E ele começou a ter conflitos dentro da sua maneira de pensar, exatamente sobre isso. Ele começou muito a olhar para a maneira que o mundo estava vivendo. Então, Asaf, ele mesmo vai dizer que ele quase caiu, ele quase tropeçou, ele quase saiu dos caminhos do Senhor, porque os olhos dele estavam olhando lá para fora e não estavam olhando para a palavra. Salmo 73, a partir do versículo 2 e 3, eu vou ler alguns versículos desse capítulo, que diz lá, ó: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Então percebe que ele estava olhando para o que estava acontecendo lá fora, da maneira que o mundo está vivendo. Então o primeiro aprendizado que eu quero compartilhar aqui com vocês é isso aqui: não olhe para a condição do mundo pelo que as pessoas têm, sem olhar para o que elas são diante de Deus. O que elas têm é condenação, vivendo a sua própria vontade, vivendo da maneira que elas querem viver. Então não olhe para o mundo olhando somente aquilo que você está vendo. Parece que está todo mundo bem, parece que está tudo indo bem, parece que está todo mundo feliz. Mas o que elas são diante de Deus?
Será que elas, vivendo a sua maneira, será que elas vão alcançar uma vida eterna? Será que elas vão alcançar aquilo do qual Deus criou para que elas fossem? Ou será que elas vão viver perdidas eternamente? E aí Asaf vai continuar falando, olhando somente para fora. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência. Ele está entrando aqui numa crise, porque ele está comparando a realidade que o mundo tem com a realidade dele, seguindo os caminhos do Senhor. Ele está avaliando, ele está olhando para ele, mas ele está comparando a vida do mundo com a vida dele. E aí ele está entrando em crise, porque ele está vivendo somente pela aparência. Queridos, e é uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta, principalmente nos dias de hoje. Olhar somente para a aparência vai nos levar a terrenos escorregadios. No mundo hoje do tal dos influencers, do que, influencers para lá, só aparece coisa boa. Só aparece vida feliz, só aparece alegria, só aparece dinheiro. Mas como essas pessoas estão por dentro? Elas querem apresentar um perfil de liberdade do lado de fora. Mas será que elas estão livres no seu homem interior? Ou será que elas estão cativos, presos a essa maneira de viver que o mundo tenta nos apresentar? Se a gente for olhar a liberdade pensando na nossa mente, a gente não vai conseguir entender. E foi essa a conclusão que Asaf vai continuar chegando lá no versículo 16 e 17. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Então ele estava tentando entender com a cabeça dele. Não ia conseguir. Até que ele entrou no Santo dos Santos. Até que ele entra na casa do Senhor e ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Asaf começa a ver que a maneira dele de pensar tinha que mudar. Se você olhar lá no versículo 13, ele está pensando numa maneira totalmente carnal. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, porque ele está comparando a vida do mundo com a vida dele. Mas quando Asaf, ele entra no Santo dos Santos, agora ele passa a comparar a vida dele com a vida do mundo. E aí a maneira de pensar dele muda. E aí ele começa a se autoanalisar. Às vezes é muito difícil para mim e para você. Eu estou contigo nessa. Às vezes é muito difícil para a gente se autoanalisar. E aí a gente bota a culpa de que não vou mais para a igreja porque Deus não está me vendo, Deus me abandonou, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é da célula, a culpa é do líder. Tem um monte de culpado, mas quando a gente entra nos Santos dos Santos e a nossa maneira de pensar muda, nós somos libertos de uma escravidão, de uma maneira de pensar errada. Nos tornamos livres agora. Olha como é que o pensamento de Asaf vai mudar agora. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele agora começa a ver que ele não tem que comparar o mundo com a vida dele, ele agora tem que comparar aquilo que o Senhor está proporcionando a ele e que o mundo não tem. A maneira dele de pensar muda. Agora que ele chegou a essa nova maneira de pensar, agora que ele chegou a essa nova conclusão, ele botou isso tudo no liquidificador e chegou a essa conclusão final aqui, ó. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Ele não estava abandonado, ele não era um largado, ele estava debaixo da proteção de Deus, que o mundo não tem. A maneira dele de viver agora era uma nova criação, uma nova natureza, do qual Deus era o refúgio e a fortaleza dele. Ele não estava mais desamparado.
Ele não estava mais vivendo a sua própria vontade e tendo somente colhido derrotas atrás de derrotas. Ele não está dizendo que ele não vai passar por dificuldades, mas o Senhor é com ele. O Senhor vai continuar com ele até o final. Então a maneira dele de pensar foi totalmente transformada. Por quê? Porque ele buscou o Senhor. Porque ele decidiu permanecer firme. Ele não olhou para fora, ele olhou para dentro. O pensamento dele agora não era mais formado pelas coisas que vinham de fora, sentimentos, emoções. Agora o pensamento dele era formado por aquilo que vinha de dentro. Aquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que a palavra de Deus diz que eu e você somos, é imutável isso. A gente tem que permanecer firme até o final. Aquele que quer viver segundo o seu pensamento, fora da direção de Deus, ele está totalmente perdido, ele é escravo dessa maneira errada de pensar. Ele vive uma vida sem escolha, mas a consequência de quem vive nos caminhos do Senhor é essa aqui, ó. Eu e você temos escolha, então vamos escolher estar na presença de Deus, e aí sim nós seremos verdadeiramente livres. É essa maneira, Jesus conquistou essa verdadeira liberdade para mim e para você. Não está relacionado ao que eu faço, da maneira que eu vivo. A maneira que eu vou viver agora vai ser influenciada pelo Espírito que habita dentro de mim. Mas não há nenhuma acusação que o inimigo possa me tentar, me jogar novamente para a vida do passado. Ele não pode mais levantar acusações contra mim e contra você. Não abra mão de quem você é em Cristo. Não abra mão dessa realidade. Então eu e você temos essa escolha agora. Não é aquilo que o mundo tenta dizer, agora você é escravo de igreja, agora você só vai... Não, eu agora tenho escolha de não viver mais escravo da maneira de viver desse mundo. E eu decido viver segundo aquilo, os princípios da palavra de Deus. A minha direção agora é do Espírito Santo. Isso me torna livre. Essa é a verdadeira liberdade que Ele conquistou para mim e para você. Qualquer coisa ao contrário disso é cativeiro. Qualquer coisa que está fora da palavra de Deus é prisão novamente. Por isso que Paulo vai dizer, não vão voltar novamente para aquela velha vida, aquela velha natureza. Permaneçam firmes nessa nova criação que vocês são. Permaneçam firmes nessa nova natureza que o Senhor está te propondo agora, a nova maneira de viver. Eu quero agora passar o último versículo e depois mais um slide, vão ser os meus 2 últimos slides. E essa aqui é a verdadeira liberdade que Ele alcançou para mim e para você. João 8,32 vai dizer, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecer a Cristo é a nossa liberdade, queridos. Viver através dessa palavra é a verdadeira liberdade que Ele conquistou para mim e para você. Não se deixe enganar achando que viver ao modo desse mundo, nos conceitos desse mundo, há liberdade. Você está sendo levado novamente para o cativeiro. Você está permitindo que Satanás te leve novamente para uma vida de prisão, de uma atitude, uma maneira de pensar errada. Em Cristo eu e você somos justificados. O inimigo não pode mais se levantar e nos acusar de nada. O inimigo não pode mais nos apontar o dedo para nada, porque eu e você somos livres. E o meu último slide, eu quero trazer essa palavra aqui, que é do pastor Luiz, que fala muito sobre tudo isso que nós acabamos de conversar. A revelação da verdade irá te libertar. A revelação da obra que Cristo fez na cruz vai libertar eu e você de uma escravidão, de uma maneira de pensar errada, de uma escravidão, de uma maneira que o mundo tenta nos prender novamente. Satanás tenta nos enganar. Nós agora somos livres em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Ele agora nos propõe uma nova maneira de viver. Não abra mão dessa nova maneira de viver. Não se permita ser enganado.
Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, para nos convencer da maneira certa de viver, da maneira certa de seguir. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Feliz com essa verdadeira liberdade que Cristo conquistou para mim e para você, eu queria que você louvasse esse hino, ainda mais feliz do que quando você entrou aqui. Você veio para adorar, e talvez agora você não sabia que você era tão livre em Cristo Jesus como você é agora. E você agora tem nesse louvor uma oportunidade de adorar a Ele mais ainda. Então cante esse louvor como uma pessoa liberta, que eu e você somos, com mais alegria ainda no nosso espírito.